para quem é iniciante de 4, 5, 6 meses, eu não indico vocês fazerem com a coluna muito inclinada. Ou até mais do que isso. Por quê? Esse é um exercício extremamente difícil, está entre os mais difíceis de membros superiores. Série Segurança na Academia. Todos os cuidados que vocês devem ter ao realizar o exercício remada curvada com barra. Então vocês vão conferir nesse vídeo diversas dicas para vocês evitarem lesões, tá? Principalmente na região lombar. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Vamos lá, primeira dica, pessoal, sempre colocar presilha, tá? Principalmente para quem é iniciante ou intermediário, porque algumas pessoas, ao realizar o exercício, vou mostrar aqui para vocês, principalmente quando é iniciante, a pessoa às vezes sobe mais um lado do que o outro, e aí pode cair a anilha no pé de alguém, ou até mesmo no seu próprio celular. Eu não vou colocar anilhas aqui, porque é só para mostrar a execução, tá? E eu tô acostumado, né, para quem é avançado, não necessariamente tem que sempre colocar presilha, tá bom? Mas na maioria das vezes, para a grande maioria das pessoas, sempre colocar presilha. Vamos lá. Muito bem. Primeira dica é ao pegar o peso, iniciar o exercício e ao guardar. O que muito acontece? Vem aqui do meu lado, para o pessoal poder ver. A pessoa, ela vai pegar o peso e ela já pega na posição em que a coluna está curvada, tá vendo? Ó, como eu tô com a coluna curvada? A pessoa pega aqui assim, ó. E quando está com a coluna curvada, você gera muito sobrecarga no lombar, e isso pode gerar uma lesão. Então você sempre tem que pegar com a coluna reta. E qual o modo mais fácil de fazer isso? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu poderia até pegar assim, ó. Para quem, principalmente quem é intermediário avançado, eu poderia pegar assim. Certo? Mas você tem dois modos de pegar a barra. Esse modo aqui, você pega a barra aqui e sobe. Vocês perceberam que eu fiz muito mais força com as pernas do que com a lombar, né? E tem esse outro modo aqui, ó. Ó, repara que minha coluna está reta e eu vou levantar o peso com as pernas, ó. Certo? Esse é o modo melhor, inclusive. Acabou de fazer a série, mesma coisa. Ao invés de você inclinar a coluna, curvar, ó, o que você vai fazer? Você vai fazer igual se fosse um levantamento de terra. Você começa inclinando aqui um tronco, mantendo a coluna reta e ó. Ou seja, você recruta muito mais as pernas do que a lombar. Muito bem. Qual a próxima dica? Antes mesmo de vocês começar a fazer a primeira repetição, quando vocês estão na posição aqui no alto, foca aqui nas minhas costas para o pessoal poder ver. Ó, aqui eu estou relaxado, certo? Quando você joga o ombro para trás, automaticamente você faz a adução das escápulas, ou seja, uma vai na direção da outra, elas se aproximam. Então é adução das escápulas, ó. Quando você faz a adução das escápulas, e não somente nesse exercício, diversos exercícios é importante fazer a adução de escápulas. Quando você faz isso, você garante, ou pelo menos ajuda e muito, para você manter a curvatura natural da coluna e não curvar nesse exercício. E além disso, tem mais uma outra coisa que garante com que você não curve, que é você, durante todo o movimento, além de trabalhar as escápulas, contrair o abdômen. Então, você vai estar nessa posição inclinado, certo? Mas tem que manter o abdômen contraído durante todo o tempo e as escápulas, ó, você não pode relaxar. Quando a pessoa é avançada, ela pode usar um treino que ela trabalha mais o alongamento. E aí, ela pode não necessariamente travar as escápulas, ela pode abrir e fechar. Só que aí, pessoal, é quando a pessoa já tem uma grande consciência corporal, ela consegue contrair o abdômen e ela usa a técnica Abdominal Bracing. Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu mostro essa técnica de forma detalhada, tá? Mas só vou adiantar para vocês o que é essa técnica. É uma técnica que você consegue ter uma contração máxima do abdômen
fazendo com que, igual se você tivesse um cinturão, sabe? E você consegue manter a postura, inclusive com cargas muito grandes. Não importa a carga que você pegue. Mas para isso você tem que primeiro aprender a técnica e praticar. Você não vai aprender em apenas fazendo uma ou duas vezes. Você vai praticar algumas vezes, já vai começar a poder aplicar no treino e depois usar muito mais. Muito bem. Então como que faria aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Vem aqui de lado, pessoal, ver. Ó. Aqui tô com as escápulas relaxadas. Agora, ó. Joguei um para trás, talvez as escápulas. Tô contraindo o abdômen. E ó, independente da carga que eu pegar, eu mantenho minha coluna reta. Bom, próxima dica. Lembra que eu falei que a maioria das lesões nesse exercício, quando ocorrem, é na lombar. Mas também pode ocorrer no seu posterior de coxa. E como que isso ocorre? Ó, tá vendo que os meus joelhos estão ligeiramente flexionados? Algumas pessoas, elas deixam totalmente estendido, tá vendo? Quando você estende totalmente e você não tem um posterior de coxa com uma boa flexibilidade, um bom fortalecimento, e conforme a sobrecarga que você vai colocar aqui para fazer remado curvado, ó, só de eu nem, antes mesmo de eu começar a fazer repetição, se eu tivesse um posterior fraco ou com baixo alongamento, eu poderia ter um rompimento das fibras do posterior de coxa. Então, o que você deve fazer? Deixar ligeiramente flexionado, ou você pode até flexionar mais. Esse exercício não vai influenciar negativamente se você flexionar mais. Ó, aqui já tá bom, certo? Mas se eu quiser flexionar mais, ó, não tem problema, ó, porque o movimento tá aqui em cima. Ó. Outra coisa, quando você vai fazer o movimento, se o foco é em latíssimo dorso, você joga a barra o mais próximo possível do seu abdômen. Se o foco é posterior de ombro, você joga a barra um pouco mais na frente e sobe a barra na altura do abdômen medial ou superior. Ainda tem mais duas dicas. Fiquem até o final do vídeo, que essas duas dicas também vão fazer toda a diferença para você ter segurança nesse exercício. Mas antes de mais nada, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão gostando desse conteúdo? Isso está lhe ajudando de alguma forma? Aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal para você estar sempre por dentro de vários vídeos que eu faço semanalmente, né? Cerca de 4 vídeos semanais, em que tem a série Execução Perfeita, que é uma série que eu mostro diversos exercícios para você fazer com execução perfeita e também evitar lesões. E essa série Segurança na Academia, que é uma série que foca exatamente nas principais questões relativas a você ter lesões, acidentes, inclusive acidentes graves, tá? Então, confere lá e aproveitando, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like e também ative o sininho para vocês ficarem sempre dentro das novidades que eu preparo para todos vocês. Muito bem, mais duas dicas incríveis para vocês. Vem aqui do meu lado, por favor. Para quem é iniciante, na verdade iniciante de 2, 3 meses, eu nem indico fazer esse exercício. Mas para quem é iniciante de 4, 5, 6 meses, eu não indico vocês fazerem com a coluna muito inclinada. Ou até mais do que isso. Por quê? Esse é um exercício extremamente difícil, está entre os mais difíceis de membros superiores. De costas, eu diria que ele é o mais difícil juntamente com o levantamento de terra. A diferença é que o levantamento de terra trabalha diversos grupos musculares, né? Cerca de 9 músculos, principalmente glúteo, quadríceps e dorsal. Então, eu indico a vocês inclinarem o tronco, mas não 90 graus, que seria a inclinação máxima para esse exercício. Então você fica um pouco mais elevado, pois você não tem tanta consciência corporal e não tem tanta contração abdominal e muitas vezes, possivelmente, você não conhece a técnica abdominal bracing. Então, você fica mais ou menos nessa inclinação, que já está ótimo, tá? Conforme você vai avançando no exercício e vai aplicando essas técnicas que eu passei, você pode ir progredindo a carga e inclinar mais o tronco. Com o tronco um pouco mais inclinado, você consegue dar um pouco mais de ênfase no latíssimo dorso, que é esse músculo aqui, que é o alvo desse exercício. A outra dica,
Apesar que é difícil ocorrer, mas às vezes acontece. É a pessoa esticar totalmente o braço, né? Ou seja, ficar com o cotovelo totalmente estendido. Então, não somente nesse exercício, como no levantamento de terra, por exemplo, você vai ficar com o braço estendido, mas não totalmente, né? Vou mostrar aqui. Então, ó, se vocês olharem os meus cotovelos, eles não estão totalmente estendidos. Tirei isso aqui, ó. Ó, agora eu vou estender totalmente, ó. Então, você deixa eles de um modo em que eles vão ficar ligeiramente flexionados, tá? Desse modo, você preserva a articulação do cotovelo, inclusive evitando epicondilite medial e epicondilite lateral. Agora, para finalizar, vou indicar um vídeo para vocês muito legal, que é todos os cuidados que vocês devem ter com os halteres e dumbbells, e também é da série Segurança na Academia. Então, tem dicas incríveis que muitas pessoas nem imaginam e que as pessoas podem ter muitas lesões ou até acidentes caso não seja manuseado de forma adequada, inclusive para guardar os halteres, pegar os halteres, entre outras dicas, tá? Muito bem, então ó, clique nesse vídeo aqui que vocês vão conferir os detalhes. Então já sabem, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?